Acadêmicos do STPAJ, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Fabrício Casanova. Para quem ainda não me conhece, está assistindo a aula pela primeira vez. E essa é a aula última do livro dos Evangelhos. Nós estamos trabalhando desta feita o Evangelho segundo João, o Evangelho conhecido como do Filho de Deus. Quero convidar você a estar fazendo uma oração juntamente comigo, para que o Senhor possa nos direcionar e nos iluminar no decorrer desta aula. Senhor Deus, querido Pai, neste momento eu quero orar juntamente, Senhor, com cada aluno, com cada acadêmico deste curso abençoado, rogando a Ti, ó Deus, que Tu possas nos abençoar no decorrer desta lição, que o Senhor possa derramar Tua bênção sobre nós. Ó Deus, que cada aluno possa ser enriquecido na Tua palavra e crescer em conhecimento, em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos à nossa lição. Recomendo a você que você esteja com a sua Bíblia aberta, juntamente com o livro, para que possamos ter uma melhor compreensão da presente disciplina colocada em tela, por gentileza. Indo agora para a próxima tela, nós vamos falar aqui de alguns aspectos introdutórios deste livro tão abençoado que é o Evangelho segundo João. Segundo Hernandes Dias Lopes, o Evangelho de João é o pináculo da revelação bíblica, ou seja, estudar esse livro é a mesma coisa que adentrar no Santo dos Santos, além do véu, é contemplar as glórias do Filho de Deus. O autor deste evangelho, ou seja, o escritor, o autor humano, é João. João é o apóstolo, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Zebedeu que era empresário de pesca no mar da Galileia. Isso você encontra lá em Marcos, capítulo 3 e o versículo de número 17. Nós vamos fazer essa leitura porque é imprescindível para a compreensão desse aspecto do comissionamento de João. Marcos capítulo 3, o versículo de número 17 diz assim: Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. A mãe de João era Salomé. Esta contribuiu com o ministério de Jesus. Alguns argumentam que ela pode ter sido irmã de Maria, mãe de Jesus, com base lá em João, capítulo 19, e o versículo de número 25. João, vamos ler aqui, capítulo 19, versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Clopas e Maria Madalena. Então aqui esta mulher citada como irmã de sua mãe, ou seja, irmã da mãe de Jesus, seria Salomé, mãe de João. Se isso for verdade, João era primo de Jesus. João ele formou o grupo mais íntimo dos discípulos de Jesus. Estes estiveram com Jesus em alguns momentos, né? Interessante que na Bíblia aparece a expressão e Pedro, Tiago e João, que eram aqueles que formavam o círculo mais íntimo. Por exemplo, vamos tomar apenas uma referência de Marcos, capítulo 5, versículo 37. A Bíblia diz assim: E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. Então esse aqui era o círculo íntimo, eram os 3 discípulos mais chegados de Jesus. João é conhecido como discípulo amado. É interessante que essa terminologia de João, discípulo amado, ele mesmo deu a si mesmo, no evangelho escrito por ele. Lá em João, capítulo 13, versículo 23, João 13, 23 diz assim: Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Um outro dado aqui concernente a ele é que ele acompanhou Jesus ao julgamento
Quando todos os demais discípulos fugiram, João acompanhou Jesus no julgamento. Foi o único dos apóstolos que esteve aos pés da cruz e recebeu a mensagem do Senhor. É interessante que uma das 7 frases da cruz, uma foi dirigida a João. Então nós vamos já finalizando aqui os dados a respeito de João, mas é pertinente dizer que ele foi banido para a ilha de Patmos, no governo de Domiciano, isso lá pelo ano 96. E ele escreveu o livro de Apocalipse. Tempos depois ele retornou a Éfeso, onde morreu aos 98 anos. João foi o único dos apóstolos de Jesus que teve morte natural. Ok? Os destinatários, tanto judeus quanto gentios. Esse evangelho ele é conhecido como o evangelho universal. O local e a data. João escreveu na cidade de Éfeso, onde morou por longos anos e pastoreou a maior igreja gentílica da época. Este evangelho foi escrito entre os anos 80 e 96 depois de Cristo, ou seja, 60 anos depois dos acontecimentos que ele narra, isso segundo F.F. Bruce. O propósito desse livro ele é tanto apologético quanto evangelístico. Isso deriva aqui de João, capítulo 20, versículo 31. Diz assim: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Então, esse aqui é o propósito apologético. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Isto aqui é o propósito evangelístico. Nós temos aqui algumas peculiaridades. Quais são as peculiaridades do Evangelho segundo João? Cerca de 90% desse Evangelho não é encontrado nos sinóticos. Ou seja, você, acadêmico do STPAGO, lembra-se muito bem que os sinóticos são aqueles evangelhos semelhantes. A palavra sinótico significa ver junto. Então, Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos e João é um evangelho peculiar. Então aqui nós temos narrada no Evangelho segundo João a preexistência e a encarnação de Cristo, lá no capítulo 1, dos versículos 1 ao 18. Nós temos o milagre na festa de casamento, lá no capítulo 2, versículo 1 a 11. A conversa com Nicodemos, o mestre da lei, no capítulo 3, versículo 1 ao 21. O encontro com a mulher samaritana, capítulo 4, versículo 1 a 42. A cura do paralítico em Betesda, capítulo 5, versículo 1 a 15. Discurso sobre o pão da vida. A reivindicação de ser a água da vida. O bom pastor. A ressurreição de Lázaro. O lava-pés, no capítulo 13, versículo 1 a 15. O discurso no cenáculo. A oração sacerdotal no capítulo 17, versículo 1 a 24, a pesca maravilhosa e a restauração de Pedro. Ou seja, isto aqui são fatos que são peculiares ao Evangelho segundo João. Porém, no Evangelho segundo João nós temos algumas omissões, ou seja, coisas que são registradas nos outros e que não são registrados aqui no Evangelho segundo João. Por exemplo, não registra genealogia. O Evangelho segundo João é o Evangelho que mostra Jesus divino, o Verbo de Deus, mostra ele como a sua natureza divina. Então não vai registrar genealogia. Não narra o seu nascimento. Então no Evangelho segundo João não vai narrar o nascimento de Jesus, porém vai narrar a sua pré-existência, mostra que Cristo já existia antes do seu nascimento. Nada revela da tentação, não se refere à transfiguração, não apresenta parábolas, não é narrada a ascensão de Jesus, não. Então, tudo isso a gente observa que são omissões, são fatos que não são registrados no Evangelho segundo João. No Evangelho segundo João, nós temos narrados 8 milagres, que são a transformação da água em vinho, a cura do filho de um oficial,
a cura do paralítico no tanque de Betesda. Nós temos a multiplicação dos pães, nós temos o milagre dele andando sobre o mar, a cura do cego, a ressurreição de Lázaro e a segunda pesca maravilhosa. Além destes 8 milagres, aparecem 7 vezes a expressão eu sou. Então nós encontramos a primeira, eu sou o pão da vida, capítulo 6, versículos 35 e 48. Eu sou a luz do mundo, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a porta das ovelhas, capítulo 10, versículos 7 e 9. Eu sou o bom pastor, capítulo 10, versículo 11. Eu sou a ressurreição e a vida, capítulo 11, versículo 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, capítulo 14, versículo 6. E eu sou a videira verdadeira, capítulo 15, versículos 1 e 5. Após esta breve introdução, nós já vamos adentrar aqui no assunto concernente à prisão de Jesus. Já visto que nos outros evangelhos, em aula, nós tivemos uma contextualização a respeito dos anos iniciais do ministério de Jesus e não aprofundamos tanto a questão da prisão, do julgamento, a respeito da crucificação e o sepultamento de Jesus e a ressurreição. Nós vamos abordar estes assuntos a partir desse momento. Iniciando aqui a respeito da prisão de Jesus. Então eu peço que você folheie a sua Bíblia até o capítulo de número 18 do Evangelho segundo João. Ok? Então no capítulo de número 18 nós já temos aqui relatando a prisão de Jesus, aqui dos versículos 1 até o versículo de número 12. Ok? Então é relatado aqui a prisão de Jesus e a mesma acontece em um horto. Versículo 1 do capítulo 18 diz assim: Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, ou seja, ele passou pelo ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. Então esse horto, ele é o jardim do Getsemane, que ficava no sopé do Monte das Oliveiras, do outro lado do ribeiro de Cedron. Essa expressão sopé do monte significa que era na base do monte. No começo do monte ficava o Jardim das Oliveiras, ou fica o Jardim das Oliveiras. Essa expressão Getsemane significa prensa de azeite. Ou seja, nós podemos entender aqui que ali haviam várias oliveiras que produziam azeitonas. Então é interessante frisar que o primeiro Adão, ele desobedeceu a Deus, foi expulso do jardim, mas o último Adão, ou seja, Jesus, mostrou-se obediente ao entrar no jardim do Getsemane. É interessante que ele entra no jardim do Getsemane, e aqui no jardim do Getsemane ele seria preso para cumprir-se a profecia de Zacarias capítulo 13 e o versículo de número 7. Zacarias capítulo 13, versículo 7 diz assim: Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. A profecia: fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Então, esta profecia ela se cumpre aqui no jardim do Getsemane. Ok? Prosseguindo, nós temos aqui na prisão de Jesus o traidor, Judas. Judas, nós podemos dizer que ele era um lobo vestido em pele de ovelhas e traiu Jesus com um beijo. Ou seja, a identificação dele para identificar Jesus ali naquela noite fria e escura no jardim do Getsemane foi através de um beijo. É interessante que a Bíblia diz aqui, tendo pois, versículo 3 do capítulo 18, tendo pois Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes é porretes, e armas.
Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se-lhe e disse-lhe: a quem buscais? É interessante que aqui, no capítulo 18, não aparece, né? Não aparece a oração e o suor de sangue, não aparece o beijo de Judas. Jesus aqui, como João ele quer mostrar o Jesus divino, ele mostra um Jesus atuante, um Jesus que se identifica, né? Um Jesus que se apresenta, ok? E é interessante que aqui vem uma corte. Uma corte, ela era composta de 1000 homens, ou seja, de 760 soldados e 240 de cavalaria. Então era muita gente aqui no jardim do Getsemane na noite que foi para prender a Jesus. 760 soldados de infantaria e 240 de cavalaria. Ok? Vamos prosseguindo. Nós vamos falar um pouquinho aqui, já abordamos um pouco a respeito da prisão de Jesus. Vamos falar agora sobre os julgamentos de Jesus. O julgamento de Jesus ele se deu em 7 fases processuais, sendo que 3 foram eclesiásticos e 3 civis e 1 divino. Vamos à primeira fase do julgamento de Jesus, está aqui no capítulo 18 e o versículo de número 13. Quando Jesus foi preso na quinta-feira, à noite, lá no jardim do Getsemane, ele foi levado para a casa de Anás. Essa é a primeira fase, é um julgamento eclesiástico. Anás ele era o sogro de Caifás. Ele havia sido sacerdote entre o ano 6 até o ano 15 depois de Cristo, mas ele havia sido deposto, né? Ele havia sido retirado do seu cargo e o seu genro Caifás assumiu o lugar. Então ele era um sacerdote, um sumo sacerdote emérito, ou seja, ele era reconhecido como sumo sacerdote. Então, a primeira fase do julgamento de Jesus foi diante de Anás, era um ancião de aproximadamente 70 anos, e ele comandava a venda, né, de animais lá no templo, no pátio do templo, e esses animais eram utilizados no sacrifício. A segunda fase do julgamento de Jesus é perante Caifás, está no capítulo 18 e o versículo de número 24. E Anás mandou manietado ao sumo sacerdote Caifás. Segunda fase, o julgamento também eclesiástico. Então Caifás, na qualidade de sumo sacerdote, era o presidente do Sinédrio, uma suprema corte composta de 70 membros e um presidente, no caso aqui, Caifás. E Caifás ele apela veementemente para que Cristo se identificasse como Cristo, como Messias. Por quê? Na questão religiosa, ele estaria cometendo uma blasfêmia, afirmando ser filho de Deus. Numa questão política, ele poderia ser condenado de sedição. Ou seja, se ele afirma ser rei, ele está indo contra a autoridade do império, contra César. Olha o que está aqui em Marcos capítulo 14 e o versículo de número 61. Marcos 14, 61. Folheie a sua Bíblia aí, acadêmico. 14, versículo 61. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: És tu o Cristo, filho de Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Quando Jesus afirma ser o Filho de Deus, o sumo sacerdote rasgou seus vestidos e disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Então, nesta segunda fase, no julgamento perante Caifás, genro de Anás, foi justamente para Caifás forçar uma confissão de Jesus, dizendo ser o Cristo. A terceira fase, já que última do julgamento eclesiástico de Jesus, foi perante o Sinédrio. Então o Sinédrio ele estava reunido na casa do sumo sacerdote Caifás. Isto está em Mateus, capítulo de número 26 e o versículo 57. Diz assim a palavra:
E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Então aqui nós vemos que eles se reuniram, o sinédrio se reuniu na casa de Caifás. E esta reunião noturna do sinédrio na casa de Caifás, na verdade, precedeu a reunião que se deu pela manhã, na sexta-feira, para ratificar, confirmar o que eles deliberaram à noite. Olha o que a Bíblia diz aqui, Marcos capítulo 15, versículo 1. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho, e ligando Jesus o levaram e entregaram a Pilatos. Então nessa segunda reunião do sinédrio, já pela manhã, fora para encaminhar Jesus a Pilatos. E aqui nós temos o julgamento, podemos assim dizer, um julgamento civil. A primeira fase do julgamento civil perante Pilatos. O sinédrio tinha o direito de decretar a morte, mas não tinha o direito de executar esse decreto. Então o sinédrio deliberou a respeito da morte de Cristo, mas não poderia executar sem a autorização de Roma. Ou Roma executaria esse intento. Então, aqui Jesus é encaminhado a Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia, nomeado pelo imperador Tibério em 26 depois de Cristo, cerca de 4 anos antes desses acontecimentos. Ele já era o governador da Judéia há 4 anos antes já desse julgamento de Cristo. Ok? A quinta fase do julgamento de Jesus foi perante Herodes. É interessante que lá em Lucas capítulo 23, versículo de número 6 e 7, que Pilatos ouve falar da Galileia. Versículo 5, 23 e 5. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Então os judeus estavam incitando Pilatos contra Jesus, afirmando que Jesus alvoroçava o povo desde a Judéia, mas ele começou na Galileia. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se que aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, ou seja, da Galileia, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Então naqueles dias Herodes estava em Jerusalém, mas a jurisdição de Herodes era a Galileia. Parece que Pilatos ele estava aí tentando fugir da responsabilidade de julgar Jesus. Ele passa para Herodes, lembrando que esse é o Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Ok? A sexta fase é perante Pilatos novamente. Pilatos recebe Jesus novamente porque Herodes ele não julga Jesus. Ele queria ver algum sinal, Jesus não opera nenhum sinal e Herodes devolve Jesus novamente a Pilatos. E é interessante que lá em Mateus capítulo 27 e o versículo de número 19, a mulher de Pilatos ela vai intervir na causa de Jesus. Ela vai falar para Pilatos que ela passou a noite em agonia por causa de Jesus. Mateus 27, versículo 19 diz assim: e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. A tradição vai dizer que essa mulher era Cláudia Procla. Ela posteriormente se tornou cristã e o sonho que ela teve foi justamente a respeito da crucificação de Jesus. Avançando, a sétima e última fase do julgamento de Jesus é o tribunal divino. A Bíblia diz em Gálatas 3,13: maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Então Jesus ele passou pelo tribunal da justiça de Deus em lugar do pecador. Por isso Jesus foi feito pecado por nós. Então, a última fase foi o julgamento divino. Ele assumiu o lugar do pecador e diante de Deus ele sofreu a pena pelo pecador. Agora nós já passamos a respeito da prisão, do julgamento de Jesus, e agora vamos falar a respeito
da crucificação de Jesus. O local é o Gólgota, conhecido como o lugar da caveira. Por que o lugar da caveira? Interessante isso, porque os corpos eles ficavam na cruz ali até ficarem putrefatos, ou seja, em estado de decomposição. Jesus ele foi colocado no meio de dois malfeitores. É interessante a colocação de Jesus no meio, porque ele é tido justamente como o pior de todos os criminosos. O que ficava no meio era o pior dos criminosos. Acima da cruz, ou no cimo da cruz, foi colocado um título: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Está aqui no capítulo 19, versículo de número 19. É interessante essa inscrição, porque na época era comum fixar no cimo da cruz o crime pelo qual o réu estava sendo executado. E aqui nós temos aqui o crime, né? Ser o rei dos judeus. Foi colocada ali a sua pena. E quem escreveu isso foi o próprio Pilatos. Lucas capítulo 23, e versículo 38 diz assim: E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. João, ele, na sua gramática, ele escreve um pouquinho diferente. Vamos lá para João, capítulo 19, e o versículo 19, que diz assim: E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. É interessante aqui as três línguas que foram escritas. O grego, que é a língua da filosofia, da sabedoria, do comércio, da beleza. O latim, que era a linguagem dos documentos oficiais do Império Romano, da majestade do Império Romano, era a língua da administração. E o hebraico, que era a língua dos judeus, a língua da revelação e dos privilégios messiânicos. Então esta inscrição provavelmente foi feita a punho pelo próprio Pilatos, que no capítulo 19, versículo 22, a Bíblia diz o seguinte: Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. As vestes de Jesus aparecem aqui no capítulo 19, versículo 23, diz o seguinte: Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica, porém, tecida de todo, alto a baixo, não tinha costura. Então isto é interessante, que é cumprimento da profecia do Salmo 22, versículo 18. Salmos 22 e versículo 18. A Bíblia diz assim: Repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. A túnica de Jesus de alto a baixo, sem costura, fala do caráter ilibado de Jesus, que não tem costura ou emenda. Nós temos também aqui contextualizado no Evangelho segundo João as 7 frases da cruz. A primeira encontra-se em Lucas 23, 34, que diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda frase da cruz está no capítulo 23, versículo 46, parte B. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, quando Jesus dirige-se ao ladrão da direita, que é o ladrão que foi salvo na última hora. E aqui no Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 26 e 27, nós temos a terceira frase da cruz, que diz: Mulher, eis aí o teu filho. E quando ele se dirige a João: Eis aí a tua mãe. A quarta frase da cruz está lá em Mateus, capítulo 27, versículo 46, Eli, Eli, lama sabachthani, que é Deus meu, por que me abandonastes? A quinta frase da cruz está em João, capítulo 19, versículo 28, quando Jesus expressa: tenho sede. Isso aqui é a demonstração clara da humanidade de Jesus. A sexta frase da cruz está em João, capítulo 19, versículo 30, que diz: está consumado, é o tetelestai. Essa expressão no grego significa está pago, a missão está cumprida, né? Se refere
a quando era comprada uma propriedade nos tempos antigos, a escritura ela vinha com essa expressão, tetelestai, está pago. Ok? A sétima frase da cruz, sétima e última, está lá em Lucas 23, 46, que é a frase, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Alguns argumentam que Jesus ele morreu de infarto, né? O coração dele não aguentou. Isso não é verdade. Na verdade, Jesus ele entregou o seu espírito e morreu. Os cumprimentos proféticos finais são os que falam sobre os ossos de Jesus e o sangue e água. Quando Jesus foi transpassado, saiu de dentro de si. Aqui a ciência vai dizer que foi o pericárdio de Jesus que foi perfurado, saindo ali coagulado sangue e o soro, né, aquoso, no caso ali a água. Então os ossos de Jesus eles não foram quebrados. Por que eles quebravam os ossos no momento da crucificação? Era feita a quebra dos ossos dos condenados ali para antecipar a morte dos mesmos. Em João 19:39, a Bíblia diz assim, João capítulo 19, versículo 33, diz assim, mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Então isto é cumprimento da profecia lá do Salmo de número 34 e o versículo 20. Salmo 34 e o versículo de número 20. Diz assim, e ele guarda todos os seus ossos, sequer um deles se quebra. Então o cordeiro do sacrifício não poderia ter os ossos quebrados. Isso você pode ver lá no livro do Êxodo, capítulo de número 12 e o versículo de número 46. Êxodo 12, versículo 46. Vamos lá. Diz assim, numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Então Jesus, como perfeito sacrifício, não teve nenhuma parte do seu corpo quebrada. Lá em João 19:34 é apresentado que sangue e água saem do lado de Cristo, quando ele foi transpassado pelo soldado romano. Isto é cumprimento da profecia de Zacarias, no capítulo 12, versículo de número 10, que diz assim, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, Jerusalém e os judeus olharão para quem transpassaram. Então, isso aqui foi Jesus sendo transpassado na cruz, os momentos finais aí, ok? Quase chegando ao fim, nós vamos falar sobre o sepultamento de Jesus. Nós encontramos aqui no capítulo de número 19 também, a partir do versículo de número 38, o sepultamento de Jesus. Iniciamos aqui falando a respeito do pedido de José de Arimateia. Capítulo 19, versículo 38 diz assim, depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus. Então, José de Arimateia tinha uma alta posição e por isso não revelava ser discípulo de Jesus. Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilato lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Então é interessante que através da influência de José de Arimateia foi-lhe permitido retirar o corpo de Jesus da cruz. Então José de Arimateia era um ilustre membro do Sinédrio. Ele não concordou com as ações do Sinédrio na condenação de Jesus, está lá em Lucas 23, versículos 50 e 51. Porém, enquanto Cristo vivia, ele não teve coragem de assumir seu posicionamento a respeito de Cristo. E nós temos aqui, além do pedido de José de Arimateia para retirar o corpo de Jesus e prepará-lo, a cooperação de Nicodemos. No versículo 39 aparece Nicodemos, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, está lá no capítulo 3 do Evangelho de João, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés.
ou seja, era costume nos tempos antigos embalsamar o corpo. 100 arratéis, aqui de um composto de mirra e aloés, eram equivalentes a 50 quilos de ervas aromáticas e valiam 100 anos de serviço de um operário. Então, um operário trabalharia durante 100 anos para poder comprar 50 quilos de ervas aromáticas. Então, eles honraram a Jesus aqui no momento da preparação do corpo para embalsamar. Prosseguindo aqui, a respeito do túmulo de Jesus que aparece no versículo 41. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo em quem ainda ninguém havia sido posto. Então o túmulo de Jesus foi cavado na rocha, perto do Gólgota. Media 4,60 metros de largura, 3,30 metros de fundo, 2,50 metros de largura. Então nós vemos aqui que na porta deste sepulcro fora posta uma grande pedra. Isso lá em Mateus capítulo 27 e o versículo de número 60. Mateus capítulo 27, versículo 60. Vamos ler aqui. Diz assim: E o pôs no sepulcro novo que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Esta pedra, ela recebeu o selo de Roma, onde ninguém poderia violar o sepulcro de Jesus. Finalizando aqui com a ressurreição de Jesus, que aparece no capítulo de número 20, a partir do versículo 20. Argumentaremos aqui um pouco a respeito do dia e a hora da ressurreição. Então, à luz de João, capítulo 20, dos demais evangelhos, nós vemos que a ressurreição de Jesus se deu no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Então, o julgamento, a prisão e julgamento de Jesus foi na quinta-feira. Na sexta-feira, nós tivemos ali o desenrolar dos julgamentos finais e a ida de Jesus até o Calvário. Às 3 horas da tarde ele entrega o Espírito, o corpo dele é retirado da cruz, passa o sábado inteiro na sepultura e no domingo pela manhã ele ressuscita, ok? Então no primeiro dia da semana, no domingo, tudo bem? E a hora, provavelmente às 6 horas em ponto, às 6 horas da manhã. Quero ler com você aqui o que está em Marcos, capítulo 16, o versículo 9, que diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então é interessante que João ele contextualiza que a pedra ela foi removida. A pedra era grande, mas foi removida de dentro para fora. O túmulo vazio ele é uma das grandes evidências a respeito da ressurreição de Jesus. Pedro e João se dirigem após receber a notícia de Maria Madalena que Jesus havia ressuscitado. E João chega primeiro, mas não entra. Pedro entra e ele observa que o túmulo ele estava completamente vazio. Está aqui no capítulo de número 20 e o versículo de número 3. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Versículo 5. E abaixando-se, no caso Pedro, João aqui, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Então João ele avista os lençóis, mas ele não entra. 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Entrou também o outro discípulo, ou seja, João, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Então, o túmulo vazio é a grande evidência a respeito da ressurreição de Jesus. Para finalizar, nós vamos falar a respeito das aparições do Senhor a partir do versículo. As aparições do Senhor a partir do versículo de número 11. Vamos lá. Então, as aparições do Senhor se deu no domingo, primeiramente a Maria Madalena,
as mulheres de manhã cedo. À tardezinha, Jesus apareceu aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Está lá no capítulo 24 de Lucas, versículos 13 a 25. E ele aparece aos 11 na noite daquele mesmo domingo, lá em Marcos capítulo 16 e o versículo 14. E em Lucas 24, 36. Vamos ler aqui Lucas 24, 36. Lucas 24, 36. Diz assim: E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Passados-se aí 8 dias, Jesus ele aparece aos discípulos uma semana depois, lá em João capítulo 20 e o versículo 26 a 31. Vamos ler? Depois de 8 dias, após a ressurreição, o domingo da ressurreição, ele aparece aos discípulos novamente. João 20, versículo 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Ele aparece também a 7 discípulos junto ao mar da Galileia. Isto no capítulo 21, versículos 1 ao 22 de João. E depois ele aparece a mais de 500 irmãos. Quem registra isso é o apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 5 e 6. Diz assim o texto: E que foi visto por Cefa, depois pelos 12. Depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. E finalmente sua aparição e ascensão em Betânia, no monte, aqui em Marcos capítulo 16 e o versículo de número 19. Vamos ler aqui. Então, a ascensão de Jesus se deu em Betânia. Marcos 16 e 9, diz aqui o texto: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Versículo 19. Ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Acredito que a referência que mostra que Jesus ascendeu ao céu de Betânia é Lucas 24, versículos 50 e 51. Deixa eu ver aqui. 50 e 51. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando ele, se apartou deles e foi elevado aos céus. Então, assim nós finalizamos o Evangelho segundo João. Foi uma aula um tanto que corrida, mas desejo que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, que você possa aprofundar a cada dia no conhecimento bíblico, na palavra do Senhor. Deus te abençoe.